Na verdade, eu só quero me solidarizar à fala do meu companheiro de partido, vereador Lucas, porque realmente é uma situação muito grave. Nenhum e qualquer tipo de violência é aceito, né? É aceita, especialmente num país, como já foi colocado muito bem, um país laico que tem e deve respeitar a liberdade religiosa, o direito de cada um e de cada uma, né? Eu acho, quando às vezes a gente fala de outros países, de outras realidades, muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo na nossa cidade. E se isso não vem aqui, nós não ficamos sabendo. Aí a gente fala que a fome está acontecendo lá fora, que a intolerância acontece lá fora, que nós podemos virar um país ditatorial, um país de desrespeito, quando aqui na nossa cidade acontece esse tipo de coisa, né? Eu me lembrei de várias outras situações que eu vivi e recebi denúncias, não como vereadora, mas até como advogada ou mesmo professora, situações bem graves, né, que eu acho que nós não podemos deixar passar nessa casa, né. Então, quero dizer, né, que no que for feito, me coloco à disposição para participar desse tipo de atividade e pela questão da não violência, porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos construir um país e uma cidade não violenta. E esse tipo de coisa é o que mostra exatamente a contramão do que nós devemos ir. Muito obrigada. Eu sou a parte, vereador. Não, vereadora Rose, sobre a situação que o vereador Lucas trouxe à tribuna, né? Porque não é só uma intolerância religiosa, é uma agressão a mulheres, né? Uma situação atípica que a gente não conhecia até então aqui em Caxias do Sul, né? A gente vinha em outras cidades, violência, intolerância. Mas eu lembro que num passado recente, né, o Reino dos Orixás, lá no bairro Cruzeiro, no Bela Vista, ele foi proibido, né, das pessoas cultuarem, né, fazerem seus rituais naquele espaço, um espaço que foi aberto, né, na época do governo Sartori, ao seu, para que as pessoas deixassem, né, de fazer seus cultos nas vias públicas, justamente pela questão dos resíduos, né, garrafas, velas, as próprias galinhas, enfim, não poluir o meio ambiente, né, e não entrar para a boca de lobo, entupir os canos, enfim, né, e foi fechado o Reino dos Orixás. Nós conseguimos, na época, eu, o vereador Friso, depois ele prefeito, devolvemos, né, para a Associação de Umbanda de Caxias do Sul. Só que aquilo ali tá um caos, aquilo ali. Então o pessoal está depredando cada dia mais, né, o lixaião é para todos os cantos. Então nós precisamos retomar essa situação, porque se acontecem rachas nas rodovias aqui da cidade, é porque não há fiscalização. Se acontece uma situação dessa, típica, né, é porque não tem um espaço propício para eles poderem fazer os seus rituais. Então nós precisamos combater a violência, mas também devolver um espaço que foi, né, construído por várias mãos para que evitar esse tipo de situações nas vias públicas. Isso é uma coisa que eu ia colocar e acabei me esquecendo ali. Eu acho que é importante que o poder público consiga espaço para essas atividades também. E tenha e que, sim, que devolva, então, e que faça a coisa acontecer. Porque tem outra coisa, né? Eu lembro de algumas pessoas dessa casa aqui que foram várias vezes aqui, se manifestaram num movimento que entrou numa igreja católica aí numa outra cidade, todo mundo escandalizado. E a gente tem que se escandalizar também, porque tem que ser respeitado, né? Mas quantos templos são, ou quantos cultos de religiões afrodescendentes ou de matrizes africanas são incendiados, ou apedrejados, ou quebrados no país inteiro? Se ouve notícia e muito pouco se fala, inclusive nessa casa. Então tem que ser mesmo peso e mesma medida, porque é o respeito. Não pode ter
religião ou cor? Uma parte, vereadora. Sua parte, vereadora. Vereadora, é muito importante essa pauta e nós fizemos alguns encontros já com o Executivo a respeito do Reino dos Orixás, porque havia um local em específico onde essas oferendas eram realizadas, né? E havia dentro das comunidades, dentro das casas, uma orientação para que lá, né, fosse o local adequado. Mas eu acho que aqui a gente precisa realmente pedir a tolerância das pessoas, né, o respeito, que é algo básico que deve acontecer sempre. E reitero aqui que estarei conversando com o Executivo, porque sabemos que está bem avançado as tratativas para devolução deste espaço e que, claro, vai precisar de algumas reformas, né, de alguns... vamos dizer assim, consertos, né? Mas que vai acontecer, então, em breve, provavelmente, nós teremos essa situação ok, e a gente precisa, sem dúvida, né, alguma de respeito, de tolerância, e que também estas casas se organizem para orientar os seus de que lá é o local adequado para as oferendas. Obrigada, vereador. Obrigada. Pelo Sinoês, agradece ao irmão Felipe Gememayer.